Livro Homem ao Máximo, capítulo 8, Gorjeta, um gesto de apreciação. Certa vez, quando eu era gerente administrativo de uma estação de televisão, tive a incumbência de despedir um dos funcionários, um jovem de nome Tom. Tom tinha tudo para ser bem-sucedido, mas vivia fracassando em seu ministério. Ocupava um alto cargo na emissora e possuía competência para tornar-se financeiramente independente, mas não o era. Essa era a quinta vez que ele fazia uma tentativa de vencer no ministério cristão. Havia pastoreado 2 igrejas e não dera certo em nenhuma. Em seguida, assumir um cargo administrativo em determinada organização cristã e também ali fracassara. Depois fora copastor de outra igreja, mais uma vez com os mesmos problemas, um ministério infrutífero. E agora, na emissora de TV, continuava não rendendo o esperado. E ele sabia disso. A dispensa não o pegou de surpresa. Não sei o que dizer, Tom. Falhei-lhe quando fui conversar com ele. Não sei o que posso fazer por você. Gostaria de ajudá-lo, mas a única coisa que me ocorre é que você, por alguma razão, uma razão que não entendo, não está confiando em que Deus vai atender suas petições. Eu tentava descobrir uma solução, queria dar-lhe uma palavra de orientação para que aquela sucessão de fracassos acabasse de vez em sua vida e ganhasse estabilidade. Tom concordou com o que eu dissera. Confessou que estava encontrando muita dificuldade para orar. Aliás, havia já algum tempo que só orava em público, quando a isso era solicitado, em cultos da igreja ou em outras reuniões. Contudo, não lhe ocorrera que poderia haver uma estreita relação entre esse problema e as dificuldades que enfrentava na vida profissional. Tom pertencia a uma terceira geração de cristãos. Seu pai e seu avô tinham sido pastores famosos com poderosos ministérios e ele sempre procurava tirar proveito de sua herança religiosa. E isso nunca dera certo, mas acolheu bem minhas palavras, reconhecia que eu falara por bem. Alguns dias depois, ele e sua esposa, Sue, convidaram a mim e a minha esposa para irmos jantar em sua casa. Foi nessa ocasião que comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. A mesa do jantar estava muito bem posta e fiz um elogio a Sue. Em seguida, agradeci-lhes o convite para o jantar. Interveio Tom de modo brincalhão. Foi ótimo vocês terem vindo. Assim, hoje poderemos ter uma comida melhor. Eu e Nancy nos entreolhamos, mas prosseguimos com a conversa informal. Alguns minutos depois de termos sentado à mesa, Sue foi à cozinha buscar uma jarra de suco. Quando regressou, não pude deixar de observar que a perfeita anfitriã ela estava sendo, com a bela jarra de cristal na mão e o sorriso afável. Mas neste mesmo instante, Tom soltou outras de suas irônicas tiradas, ou tiradas irônicas. Vocês sabem que minha mulher é do Arkansas, não? Ela só calçou os sapatos porque vocês vinham aqui. Sue corou de vergonha, mas não disse nada. À medida que o tempo ia passando, Tom soltava mais e mais comentários depreciativos. Passou o jantar todo atirando setas maliciosas na esposa, caçoando dela. Afinal, cansados do riso nervoso e já sem graça, tentamos levar a conversa adiante, mas nos sentíamos meio desajeitados. Nem assim Tom parou com suas alfinetadas. Parecia acreditar que estava sendo muito divertido. Na verdade, era o único que achava graça naquilo. E foi ali, em dado momento,
que compreendi por que ele não obtinha sucesso em seus ministérios, porque não conseguia orar, nem estava gozando da bênção de Deus. Em 1 Pedro 3,7 lemos o seguinte: maridos, tratai vossa mulher com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tom estava desobedecendo a essa séria advertência bíblica no sentido de tratar a esposa com dignidade, vendo-a como co-herdeira da mesma graça de vida. Essa era a causa de suas orações não estarem sendo atendidas e, por conseguinte, de seu fracasso no ministério. Sem resposta às suas orações, sua fé enfraquecera, e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, sua esposa é co-herdeira com você, portanto merece toda a consideração, apreço e afeição que você julga merecer. Não é só ela quem deve dar-lhe apoio moral, você o deve também a ela, e por outro lado, não deve tomar sozinho todas as decisões concernentes à casa. Nenhum homem casado pode viver e agir independentemente da esposa. Alguns homens não conseguem uma promoção no emprego e depois culpam o patrão ou então aquele que ficou com o cargo, mas os verdadeiros culpados são eles mesmos. Muitos estão fracassando, dando tropeções na vida, esforçando-se bastante, sem contudo conseguir o que almejam, porque não tratam a esposa como co-herdeira. Tom não é o único a cometer esse pecado. Esse mal é epidêmico. O homem depreciar a esposa é uma das principais marcas sociais de nossa era. Lembrei-me da história de Sui, tão diferente da de Tom, que aliás parecia ter o maior prazer em ridicularizá-la. A mãe de Sui fora uma mulher de vida promíscua e fizera a filha mudar constantemente de escola. A garota passara por inúmeras escolas públicas, sempre atormentada pela solidão. Muito inteligente, desde pequena, procurara fazer cursos de autoaprimoramento. Por fim, alguém a convidou para assistir a uma reunião de jovens numa igreja e nessa ocasião Sui entregou sua vida a Cristo. Quando cursava o último ano do 2º grau, ganhou um concurso. O prêmio era uma bolsa de estudos de 1 ano para uma escola bíblica. Foi nessa escola que ela conheceu Tom, filho e neto de pastores. O rapaz conhecia de sobra as tradições evangélicas, já que fora criado na igreja. Tinha profundo conhecimento religioso, sabia tudo o que tinha de ser feito e como devia ser feito. Entre eles nasceu uma boa amizade que depois se transformou em amor, e esse amor os levou ao casamento. Assim que Tom se formou, eles assumiram um ministério. Sui não possuía nenhuma experiência, nem conhecia detalhes relacionados a esse tipo de vida. O ministério pastoral não tinha a menor ideia das atribuições de uma esposa de pastor, nem das expectativas dos outros com relação a ela, e Tom não se deu ao trabalho de ensinar-lhe, nem de explicar-lhe nada. Como já conhecia tudo muito bem, supôs que ela soubesse o que iria e que iria agir à altura da posição que ocupava. A suposição é o nível mais elementar de conhecimento que existe, e Tom baseou muito do seu relacionamento com a esposa em suposições, desconhecendo tudo o que dizia respeito à posição de esposa de pastor e temerosa de perguntar, Sui cometeu inúmeros equívocos, o que era inevitável.
Muitos desses erros causaram profundos constrangimentos ao marido e ele reagiu à sua maneira. Em vez de procurar explicar-lhe com paciência como deveria agir, Tom começou a debochar dela, depreciá-la, criticá-la na presença dos outros, como forma de disfarçar a vergonha que sentia. Auto-justificar-nos é atribuir a outro a culpa de nossos fracassos na tentativa de nos sentirmos melhor. Em 1 Pedro, Deus revela as consequências dessa atitude. Tom havia parado de receber propostas ou respostas de oração. Nem sua vida, nem seu ministério estavam sendo abençoados. Aquele homem se sentia frustrado, a fé enfraquecida, a oração sem vigor e, por fim, sua vida espiritual ressecou e praticamente morreu. Ele não conseguia mais exercitar a fé em Deus com relação às metas que desejava alcançar. Em vez de sucesso, veio o fracasso. E como acontece com a maioria dos homens ou a média dos homens, Tom culpava a esposa por seus fracassos. É claro que ele nunca afirmou isso abertamente, apenas passou a fazer dela o seu bode expiatório, ridicularizando-a a todo instante. Incapaz de assumir a responsabilidade por suas falhas, ele procurou e encontrou o bode expiatório que estava mais à mão. E ainda por muitos anos continuou depreciando a esposa. O que ele precisava ter feito? E se você for igual a ele, precisa fazer também. Era sair com Sui para passar uns dias a sós com ela, abrir-lhe o coração e acertar todas as diferenças. Ele precisava permitir que o relacionamento fosse curado. Ele precisava mudar. Depois Sui também mudaria. É claro que há homens que não tratam a esposa como coerdeira e mesmo assim são bem-sucedidos nos negócios, mas quase todos eles sofrem algum outro tipo de perda ou experimentam alguma outra deficiência como resultado direto desse procedimento. Se um homem trata a esposa como sua propriedade, os filhos, observando o comportamento do pai, imitam-no e refletem a mesma atitude em seus atos. O marido tem de tratar a mulher como coerdeira. Quando um homem murmura contra a esposa, fala mal dela ou a deprecia, priva a si mesmo de atingir todo o seu potencial como homem e impede que o relacionamento dos dois também alcancem seu grau máximo de aperfeiçoamento. Tudo nesta vida pode se valorizar ou se depreciar. O que é valorizado aumenta de valor, o que é depreciado diminui de valor. Todos os nossos bens, casas, carros, terrenos e ações podem valorizar-se ou depreciar-se. Tudo depende da importância que lhes atribuímos. E os seres humanos também podem valorizar-se ou depreciar-se de acordo com a importância que lhes damos. Quando apreciamos uma mulher, seu valor aumenta, tanto aos nossos olhos quanto aos dela, mas se a depreciamos, ela diminui de valor tanto para si mesma quanto para nós. Tom depreciara demasiadamente sua esposa, que, ao perder o valor para ele e aos seus próprios olhos, mostrara-se incompetente e adquirira complexo de inferioridade. Lembro-me da experiência que eu também tive com relação a essa questão. Alguns anos atrás, estava pastoreando uma pequena igreja no norte da Califórnia. Era uma igreja nova que na época enfrentara muitos problemas. Aliás, problema era o que não faltava, a começar por mim. Eu não entendia o que estava acontecendo, tampouco sabia encontrar soluções. Resolvemos reformar o salão onde nos reuníamos para torná-lo o mais confortável possível. Quando estávamos trocando o piso antigo por um assoalho de madeira, em qualquer folga que eu tinha, ia trabalhar no templo para adiantar o serviço.
Lembro-me de que certa tarde fui para lá e me pus a pregar as tábuas. A cada martelada que dava, desafogava meus pensamentos e meus sentimentos de frustração contra Deus, contra minha esposa, contra a igreja tão cheia de problemas e contra mim mesmo, e me pus a desabafar com Deus. Senhor, precisas tomar uma providência, tens de mudar essa situação, ajuda-me, Senhor, modifica essa circunstância, muda a Nancy, muda essa igreja, Senhor, precisas ajudar-me, preciso de teu auxílio, Senhor. Eu e minha esposa estávamos morando numa casa muito pequena, tentando economizar cada centavo e nos irritávamos um com o outro por qualquer motivo. E Deus ouviu minha oração, ouviu e atendeu. Pessoalmente, ali mesmo, enquanto eu ia pregando aquelas tábuas, Deus abriu minha mente, apertou a tecla de rebobinar do meu gravador mental e em seguida a tecla play, trazendo-me à lembrança várias frases que eu dissera antes, relembrou-me de tudo que eu falara a respeito de Nancy, minhas atitudes de crítica em relação a ela, as agressões verbais que eu lhes dirigia. Em cada uma dessas situações, eu fizera algum comentário depreciativo. Em verdade, eu amava minha esposa, amava-a muito, e no entanto, caíra no mesmo erro de todos os homens. Sendo a pessoa mais próxima, Nancy se tornara alvo de minha irritação, em quem eu desafogava minhas frustrações, em quem minha irritação era desafogada e eu descarregava o meu mau humor e meu sarcasmo. Era o bode expiatório de meus fracassos. Mas nem sempre fazia diretamente a ela. Era mais uma constante murmuração. Fiquei abismado e ao mesmo tempo arrasado com aquela revelação. Senti o rosto queimar de vergonha. Em seguida, Deus fez outra revelação pela qual sou eternamente grato. Ele me mostrou as virtudes de minha esposa, sua gentileza, seu encanto pessoal, sua beleza de espírito. Eu a vi como Deus a vê. No mesmo instante, larguei o martelo, caí de joelhos naquele assoalho duro e pedi perdão a Deus. E do fundo do meu espírito, clamei a Ele. Dessa vez, porém, foi um clamor totalmente diferente. Em seguida, ainda com o bolso do meu avental de carpinteiro cheio de pregos, ergui a mão e sem o menor acanhamento e sem nenhuma hesitação ou reserva, disse em voz alta: ó Deus, perdoa-me por essa atitude, perdoa-me pela forma como tenho tratado minha esposa. Quero amá-la, quero valorizá-la e não depreciá-la. Neste momento recebo-a como um presente que vem de ti. Reafirmo que ela é minha esposa. Agradeço-te por ela. Naquele instante, eu lançava um novo alicerce espiritual em minha vida. Permaneci ali mais alguns minutos e quando me levantei, achava-me quebrantado e reformado. Tirei o avental e fui para casa. Nossa casa ficava logo ao lado do templo. Tomei banho, troquei de roupa e fui à cidade. Comprei um presentinho e um cartão simples para minha esposa. Quando cheguei de volta na hora do jantar, fui para a cozinha onde Nancy estava, entreguei-lhe o presente e o cartão e dei-lhe um beijo no rosto. Para que isso? Indagou ela. É só porque eu te amo, amor. Ela ficou a olhar-me por uns instantes, talvez recorrendo a uma intuição para descobrir se minha motivação seria aquela mesma. Todo mundo sabe como as mulheres são, não é? É isso mesmo. É isso mesmo? Perguntou ela. É, eu te amo. Ela abriu o presente. Era muito simples, mas mostrou-se encantada com ele. Os olhos brilhavam de felicidade. O jantar era sopa e eu estava decidido a apreciá-la e não depreciá-la. Assim que comecei a comer, fiz um largo gesto com o braço e disse: essa é a melhor sopa. Essa
é a melhor sopa que você já fez. E está quente. Nancy fitou-me como quem não entendeu bem. E daí? Perguntou. Sopa para mim, amor, tem que estar quente. Repliquei dando de ombros. Não gosto de sopa morna, tem que estar fervendo. Ela fez um gesto com a cabeça e comentou: eu não sabia. Talvez eu não lhe tenha falado isso, retruquei. Talvez eu não lhe tenha falado isso, retruquei. Mas a sopa está muito boa, está deliciosa, gostei. Nancy permaneceu uns instantes parada, parecendo enlevada com elogio, e depois respondeu: obrigada. É tão simples. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Começava a fase da apreciação. A da depreciação estava encerrada para sempre. E eu mudei mesmo, para valer. Já se passaram 27 anos e nunca mais esqueci aquele prato de sopa, nem a transformação que Deus operou em minha vida. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Minha esposa passou a ter mais valor, muito mais valor para mim e para ela. A vida em nosso lar melhorou milagrosamente. Meu ministério pastoral teve um avanço significativo. Tudo mudou em nossa vida. Foi nesse dia que comecei a referir-me à minha esposa como a mais bela mulher do mundo. E ela é, de fato. Devia ser uma rainha. É afável, encantadora, sábia, linda, forte e simplesmente maravilhosa. Quanto mais a aprecio, mais linda ela se torna. Assim que acabamos de jantar, Nancy levantou-se e eu também. Saí para cuidar de um serviço, mas antes tirei do bolso uma nota de $1 e a coloquei debaixo do prato. Era o sinal do meu apreço. Além de afirmá-lo, queria demonstrá-lo. Quando ela voltou para tirar a mesa e encontrou aquela nota, eu já estava em outro lugar. Ela pegou-a e veio procurar-me. Para que é isso? Por que disso? Querida, expliquei. Quando vamos a um restaurante e gostamos muito da comida e do atendimento, deixamos uma gorjeta para mostrar a nossa satisfação, não deixamos? E como o jantar hoje estava muito bom, resolvi deixar um sinal de que fiquei satisfeito. É só isso. É para demonstrar que a amo e a aprecio. Ela entendeu. Foi a gorjeta mais bem dada da minha vida.